Será que em pleno 2025 ainda é possível ter salários tão grandes como a gente costumava ter? Eu lembro ali na época de 2020, 21, 22, que cada dia que passava, os desenvolvedores tinham um salário cada vez maior. Era muito normal você achar vagas que pagavam 10, 15, 20 mil reais para cada desenvolvedor, no caso, para qualquer vaga, sendo você júnior, pleno ou até mesmo sênior. Mas será que hoje, em 2025, ainda é possível você fazer tanto dinheiro sendo um desenvolvedor? Bom, eu acredito que eu posso compartilhar um pouquinho de como que foi a minha experiência na minha evolução salarial até hoje e chegar a uma conclusão se ainda é possível para 2025 ou 2026, aí no próximo ano, a gente ganhar tanto quanto a gente costumava ganhar ali na época de ouro da programação. Bom, então sem mais enrolação, vamos lá para esse vídeo que eu acho que vai ser bem interessante. Bora lá! Fala galera, meu nome é William Douglas, trabalho como desenvolvedor de software da Microsoft, estou trabalhando nessa área há mais ou menos 5 anos e vocês estão no canal de pessoas que gostam de programação e tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que é a evolução salarial de um programador em pleno 2025, se é possível a gente ter salários tão grandes quanto a gente costumava ter ali em 2020, 2021, 2022, ali na época da pandemia, né, que eu acho que foi a época de ouro da programação, que a gente achava vagas com salários cada vez maiores e era sempre recrutadores mandando mensagem ali para vocês, né? Bom, eu acredito que eu posso compartilhar assim para vocês como que foi a minha experiência até agora e a gente chegar nessa conclusão. Então, sem mais enrolação, vamos lá para esse vídeo que eu acho que vai ser bem interessante. Bom, sem muita enrolação, respondendo logo a pergunta se é possível a gente ganhar tanto dinheiro como a gente costumava ganhar ali de 2020 a 2022, eu acredito que a resposta seja sim. Ainda é possível um programador ganhar bastante dinheiro trabalhando ali com programação em 2025. A questão eu diria que é que não é tão fácil como costumava ser. No meu caso, por exemplo, eu não peguei essa época em que a programação estava tão em alta. Quando isso aconteceu, eu estava começando ali a minha carreira. Eu comecei ali em 2021 no meu estágio e antes disso, ali em 2020, eu já estava fazendo os projetos freelancers. Então eu considero ali que eu estava começando bem ali quando estava assim no auge desses salários, sabe? Então eu não cheguei a pegar isso. E quando eu ali me tornei desenvolvedor pleno, depois me tornei desenvolvedor sênior, daí essa época eu já tinha acabado de vez, então eu não cheguei a pegar essa época. Mas eu vejo ali introspectivamente esses salários que tinham hoje e comparando com o meu salário atual, eu acredito que seja mais ou menos como o quanto que as pessoas costumavam ganhar naquela época. Eu não vou abrir quanto que eu ganho aqui exatamente, mas para vocês terem uma noção, eu chego a ganhar mais de 350 mil reais por ano, por exemplo. E isso equivale a mais ou menos mais de 29 mil reais por mês. Então, eu acredito que com base nisso é possível sim afirmar que sim, é possível você fazer bastante dinheiro assim, trabalhando como programador. A questão é, eu não acredito que seja a maioria dos desenvolvedores que vão conseguir fazer isso hoje em dia, conseguir fazer tanto dinheiro assim. Eu trabalhei já com muitos desenvolvedores, muitos deles são meus amigos hoje, e não falando que eles ganham poucos, porque eles não ganham tão pouco assim também, mas eu acredito que a minha realidade não tá tão próxima assim deles, por exemplo. Eu acredito que, tipo, entre eles ali, por exemplo, é você ser uma exceção. Então, por conta disso, eu acredito que sim, é possível a gente ganhar bastante dinheiro ainda, mas não é tão fácil quanto costumava ser no passado. Eu acredito que um dos motivos de por que não é tão fácil a gente conseguir um salário hoje em dia como deve, como costumava ser ali de 2020 até 2022, é pelo fato que ali naquele período a gente teve a pandemia. E por conta da pandemia, isso acabou aumentando muito a demanda no caso de devs e de empresas precisando desse tipo de mão de obra para poder desenvolver as ferramentas deles, no caso. Então, por conta disso, isso gerou uma demanda ali no mercado. Como não tinha funcionários suficientes, o que estavam ali começaram a ser bem remunerados para fazer as atividades que eles já costumavam fazer antigamente. Eu lembro, por exemplo, que quando eu estava ali no primeiro ano da faculdade, na minha sala eu acho que entrou 25 alunos, foi algo assim, sabe? Foi uma sala normal, talvez, assim, de faculdade, sabe? Só que quando eu tava ali no último ano da faculdade, ali no final de 2022, que já tinha acontecido o boom da tecnologia, eu fui ver o primeiro ano, tinha 70 alunos matriculados ali na sala, sabe? Então, dá pra perceber que durante esse período ali que tem o boom, todo mundo viu que os devs estavam sendo muito bem pagos, as pessoas, no caso, resolveram entrar nessa área, começaram a entrar na faculdade, se formar nessa área, e hoje a gente não tem a falta de tantos devs como a gente costumava ter ali no início da pandemia, no caso. Então, por conta disso, eu acredito que, como a gente não tem mais tanta demanda como a gente costumava ter, e a gente tem muito mais mão de obra, no caso,
comparada ao que a gente costumava ter, isso fez com que os salários dos ads hoje, em 2025, por exemplo, não sejam assim mais tão altos como eram ali na época de auge que estava tendo. Eu acredito que se você está começando hoje na área, muito provavelmente o seu primeiro salário, que vai ser ali provavelmente como estagiário, vai ser um salário baixo, pelo fato que não tem mais tanta demanda como costumava ter antes, e o mercado não está tão saturado como costumava ser antes também. Então, por conta disso, o seu primeiro salário provavelmente será baixo, assim como foi o meu também. Quando eu comecei ali como estagiário, por exemplo, eu ganhava um salário de menos de R$ 1.000 por mês. Então, tipo, o meu salário não chegava nem a R$ 1.000 naquela época. E comparando isso com os salários de hoje, 10, 15, 20 mil reais, você consegue perceber que o salário ali, R$ 1.000, não é, tipo, nada, né? Então, com isso, eu acredito que já dá pra entender que iniciar hoje na área, você já não vai iniciar ganhando tanto quanto você ganharia, por exemplo, ali na época que ser um programador era sinônimo de você ser rico, né? Ser um dublê de rico, né? Mas é claro que conforme você for ali evoluindo, se tornando desenvolvedor júnior, desenvolvedor pleno, daí o seu salário tende a aumentar sim. Mas vale dizer aqui também, pessoal, que conforme o seu salário for aumentando ali na empresa, obviamente a sua responsabilidade vai aumentar ali também. Então, se você quer ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora que ganha seus R$ 10.000 ali por mês dentro da empresa, você vai ter que ser um profissional ali que entrega esse valor para a empresa, que vale a pena, no caso, a empresa ir lá e investir R$ 10.000 em você, no caso. Então, não vai adiantar, por exemplo, você ir só para a empresa ali agora, só para, tipo, resolver a tarefa que te passaram, fazer a demanda que te passaram, achar que é só fazer isso e ir embora para casa. Não, você vai ter que ali ser um pouco mais proativo. É o que se espera, pelo menos, de um profissional que esteja ganhando ali essa quantia e seja um pouco mais experiente, o desenvolvedor pleno, o desenvolvedor sênior ali no caso. Então eu acredito que isso é uma coisa importante aqui que vocês devem ter em mente também. Um exemplo de coisas que eu acabei fazendo assim, que me ajudaram ali durante a minha evolução, ali desde o início, eu acredito que eu posso falar ali desde o meu primeiro estágio. Pra vocês terem noção, enquanto eu tava fazendo o processo seletivo, nem era ali durante o período do estágio, foi durante o processo seletivo pra entrar no estágio. Durante esse processo seletivo, a pessoa que tava me entrevistando ali, chegou a comentar que a empresa queria migrar os projetos dela de Xamarin Forms para Flutter, né? Ambas são tecnologias ali que dá para se utilizar para desenvolvimento mobile e cross-plataforma, então daria para desenvolver ali para Android e para iOS. E eles queriam fazer essa migração ali dos projetos que eles tinham em Xamarin e passar para Flutter. Só que naquela época nenhum desenvolvedor, por exemplo, ali no time tinha conhecimento de Flutter. E eu, obviamente, também não tinha, né? Eu era estagiário ali, não tinha conhecimento nem em Xamarin nem em Flutter. Mas como eu já sabia, desde o processo seletivo ali, que ele tinha falado para mim, que eles queriam fazer essa migração ali pro Flutter, durante o meu período de estágio ali na empresa, eu mesmo comecei a estudar Flutter por conta própria, sabe? Tipo, eu peguei ali nos meus finais de semana, ficava estudando Flutter, fazendo curso de Flutter, por exemplo, e fazendo uns projetos assim pessoais. Daí um dia ali, eu como estagiário ainda, eu tava ali desenvolvendo e eu tive um problema que eu acabei chamando a pessoa que me entrevistou, que inclusive era o meu líder na época ali, né? Eu chamei ele, no caso, para me ajudar ali. E eu tinha um costume, por exemplo, de fazer umas compilações ali dos sistemas que eu estava desenvolvendo ali nos meus próprios dispositivos. E eu acho que eu estava compilando ali, por exemplo, no meu celular na época ali, e mostrando para ele o erro que eu estava dando. Só que em algum momento eu acabei fechando e abriu lá a gaveta de aplicativo, né? E acabou mostrando um monte de projetos em Flutter que eu já tinha desenvolvido ali. Ali o meu líder, ele já percebeu que eu estava estudando Flutter ali por conta própria. E como ele já tinha um interesse, no caso ali, de começar a implementar Flutter, fazer essa migração ali de Xamarin para Flutter, ele acabou me dando a oportunidade ali de trabalhar no primeiro projeto em Flutter da empresa, já que nenhum outro desenvolvedor tinha esse conhecimento. Eu era o único que estava estudando ali, mesmo sendo estagiário, eu acabei ganhando essa oportunidade. E com isso, eu acredito que uma semana, duas, no máximo, depois disso, eu acabei sendo efetivado por 6 meses de estágio. Então, disso, do meu salário ali de estágio, que era menos de R$ 1.000 ali que eu tava falando, já subiu ali para mais de 1.500, 1.600, eu não lembro agora exatamente o valor, mas já teve um aumento, assim. Então, por exemplo, essa proatividade de eu ir ali, por exemplo, querer já aprender a tecnologia, que eu já sabia que a empresa iria utilizar no futuro em algum momento, e isso acabou, no caso, me ajudando ali a ser efetivado em um período de 6 meses ali, só de estágio, de estagiário para desenvolvedor júnior, e fazendo com que no salário também aumentasse ali, embora seja pouco, assim, comparando atualmente, acabou fazendo com que meu salário aumentasse. Então eu acredito que essa proatividade de vocês irem atrás, fazerem mais do que é pedido de vocês, eu acredito que seja, assim, uma das coisas, assim,
que vai fazer o seu salário aumentar conforme o tempo for passando. Outros exemplos, assim, que eu acredito que ajudem você a evoluir no seu trabalho também, que podem fazer seu salário aumentar, é você não ser só um dev, no caso, que vai chegar lá e vai fazer a tarefa que te dão. E é isso, não vai dar opinião nenhuma, às vezes você tá vendo a tarefa ali e não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, o PO tá dando ali a tarefa pra você, e você olha para aquela tarefa e fala, isso aqui não faz sentido nenhum, mas você não fala nada, só vai pegar e vai fazer a tarefa porque te deram. Isso eu acredito que seja uma coisa que não vai te destacar dos outros devs, vai ser só como a maioria dos devs, provavelmente, que tá ali no seu time. Então você vai chegar lá, vai pegar a tarefa, vai fazer, entregar, ir embora e tchau. Uma das coisas que eu costumava fazer bastante, por exemplo, era chegar ali, se eu recebesse uma tarefa, eu chegar e falar, se essa tarefa não faz sentido, por que a gente não tenta fazer de um outro jeito? Se essa tarefa, no caso, ela até faz sentido, no caso, a gente implementar isso aqui agora, só que se tem uma outra maneira de fazer isso que é um pouco melhor, por que eu não vou dar essa sugestão, sabe? Então, você ser um dev que tá dando sugestões ali de como que você pode mudar as coisas e não só tá sendo ali um pau mandado, né, que vai fazer o que te mandarem, isso é uma coisa que vai fazer você se destacar no seu time e que pode fazer, no caso, que você tenha um aumento salarial ali em algum momento também. Então, isso é uma coisa que, inclusive, eu aplico até hoje, que eu tô trabalhando aqui na Microsoft, e várias tarefas eu pego e vejo ali e falo, isso aqui poderia ser feito de uma outra maneira, ou eu acredito que isso aqui nem seja ideal de se fazer. Eu acho que já teve umas 2 tarefas ali que o pessoal colocou o card ali no meu nome, que eu olhei a descrição da tarefa e falei, isso aqui não faz nem sentido fazer. Daí eu virei ali e falei pro PO que eu acreditava que nem precisava fazer essa tarefa, ele pegou ali, olhou também, e falou, realmente, isso aqui não precisa fazer, sabe? Então, às vezes, isso é uma coisa ali que vai te destacar ali de outros devs que só pegam um card ali, olham, pegam, fazem, e não questionam, não falam nada, sabe, não dão sugestões. Então, essas são coisas ali que se você aplicar no seu dia a dia, conforme o tempo for passando, além de você ganhar mais experiência ali como dev e tomada de decisões, vai também ali te classificar ali para ser um dev que provavelmente vai ter um salário maior do que a média, no caso, que a gente tem hoje em dia. Mas aí você pode virar e falar, tá bom, Ia, mas eu já sou um dev que faz mais do que a minha obrigação, que chega lá no trabalho e faz mais do que eu deveria fazer, que vai virar lá e falar, isso aqui tá errado, a gente pode fazer de uma outra maneira e coisas assim. Mas ainda assim, meu salário não aumenta e eu continuo ganhando a mesma coisa. E como que eu faço aí nesse caso? Bom, daí eu diria pra vocês que talvez vocês devessem se valorizar um pouquinho mais. Pelo fato que, se a empresa não tá reconhecendo esse valor ali, você já tá há algum tempo ali na empresa, vamos por 1, 2 anos, e você não tem um aumento de salário assim muito significativo, ou quando aumenta o seu salário ali, o seu salário continua sendo ali igual à média, você tá percebendo ali que os outros 10 ali não se esforçam no trabalho tanto quanto você, por exemplo, então eu acredito que seja um momento ali que você deveria procurar outras oportunidades em outras empresas. Por exemplo, teve vários momentos assim na minha carreira que eu me senti assim que eu não estava sendo valorizado ali na empresa, que o meu trabalho, independente do esforço que eu estava colocando ali, não estava sendo reconhecido, estava sendo visto, sabe, tipo, como coisa normal, ou nem estava sendo visto, pra falar a verdade. E com base nisso eu olhei e falei, se não tem mais opção para mim evoluir ali, eu vou seguir em frente, vou procurar uma outra empresa que tente me valorizar um pouquinho mais da maneira que eu acho que eu deveria ser valorizado, sabe? Então, se é o seu caso, se você acredita que a empresa não está te valorizando, não está pagando o suficiente quanto você acredita que deveria estar recebendo, então eu acredito que você deveria sim considerar começar a aplicar para outras vagas, começar a aplicar para outras empresas e talvez acabar, no caso, mudando ali de empresa em algum momento para uma que tem um salário um pouquinho maior. Isso é uma maneira também válida que eu acredito que também possa ser utilizada para você, caso você esteja nessa situação. Eu já passei por empresas, por exemplo, que eu vi devs ali que estavam ali no mesmo cargo há 10 anos, por exemplo. Que era um desenvolvedor pleno ali dentro da empresa há 10 anos ali. E eu olhava para isso e falava, mas nem a pau que eu vou ficar aqui 10 anos esperando para ser promovido, sabe? Então, isso são coisas que eu acredito que sejam válidas, assim, para você ali ir procurar uma outra oportunidade. Claro que às vezes, dependendo da empresa que você tá, talvez, caso esteja alinhado com o que você deseja, seja interessante você permanecer ali na empresa. Então vamos supor, você tá num Google da vida, por exemplo, e ali pode demorar bastante ali para você crescer. Mas dependendo se seu sonho era entrar no Google, se seu sonho era trabalhar em uma Big Tech e você já está numa Big Tech, talvez a sua prioridade ali seja
se manter ali, independente de quanto tempo vai demorar ali para você evoluir o seu cargo, para você evoluir seu salário. Então tem esse ponto também, você deve considerar o que é melhor ali para você e tomar a sua decisão com base nisso. Uma das coisas que eu percebo que as empresas fazem é criar aquele plano de carreira, sabe? Então, é aquele plano que você começa ali como estagiário, daí pode evoluir para desenvolvedor júnior 1, 2, 3, 4, sei lá quantos desenvolvedor júnior pode ter, daí você vai para pleno, finalmente, pleno 1, pleno 2, né, e todas essas coisas. Eu acredito que a maioria das empresas que eu passei tinha, assim, esse plano de carreira ali, só que na minha experiência pessoal isso nunca funcionou, sabe? Eu acredito que eu nunca cheguei assim a evoluir de cargo utilizando o plano de carreira de nenhuma empresa. Eu não sei se isso já funcionou para vocês, se funcionou, coloca aí no comentário aí para compartilhar conosco, mas comigo pelo menos isso nunca funcionou. O que funcionou foi a mudança assim de empresas. Então, por exemplo, eu entrei ali na minha primeira empresa ali como estagiário, depois de ser experiência acabei sendo promovido, e enquanto eu ainda era desenvolvedor júnior ali, eu acabei recebendo alguns aumentos salariais ali, mas eu acredito que eu nunca cheguei a me tornar desenvolvedor pleno ali, de fato, eu era tipo aquele desenvolvedor 1, 2, 3, sei lá, mas eu nunca tive essa evolução assim, drástica, sabe, para desenvolvedor pleno, por exemplo, e isso foi uma coisa que eu consegui quando eu mudei de emprego. Daí eu me tornei desenvolvedor pleno. E a mesma coisa, quando eu me tornei desenvolvedor sênior, não foi da mesma empresa, no caso. Foi quando eu acabei indo para outra empresa. Então, o que funcionou para mim, na minha experiência, foi acabar trocando de empresa toda vez que eu queria fazer uma evolução assim na minha carreira. De novo, eu não tô falando para você ir de galho em galho, ficar pulando de galho em galho, a cada 2 meses você troca de empresa, porque inclusive isso não foi algo que eu fiz. Eu normalmente fico ali 1 ano, pelo menos, nas empresas assim. Acho que a empresa mais curta que eu fiquei até hoje, eu fiquei tipo 7 meses na empresa, sabe? Ainda assim não foi tipo aquele negócio de ficar 2 meses na empresa, daí já vai pra próxima assim. Então eu acredito que você deve ficar assim, pelo menos 1 ano ali nas suas empresas assim, até pra você ganhar experiência, pra você saber como que lida ali com o produto de verdade, sabe? Pra você aprender o produto que você tá trabalhando e você ter experiências pra você contar ali dos seus processos seletivos. Então, eu acredito que sim, seja válido você ficar um tempo ali na empresa, mas eu acredito que sim, é uma maneira mais rápida de você crescer e você ter uma evolução salarial, não é dependendo da empresa, ficar ali na empresa dependendo desse plano de carreira. E sim você ir para outras empresas que vão te oferecer ali o que você está procurando naquele momento. Então, por exemplo, eu era desenvolvedor júnior, eu estava ali e não conseguia ir para desenvolvedor pleno. Para se tornar desenvolvedor pleno e aumentar o meu salário, eu tive que ir para outra empresa. Com essa outra empresa, no caso, eu consegui o salário ali, acho que 3 vezes maior do que eu estava ganhando antes, e como cargo de desenvolvedor pleno. Eu fiquei ali por 1 ano e pouco, 1 ano e meio, eu acredito, que foi quando eu recebi uma outra oportunidade. Quando eu recebi essa outra oportunidade em outra empresa, foi para ser desenvolvedor sênior, ganhando tipo 2 vezes mais do que eu estava ganhando no trabalho anterior. Então, essa movimentação ali de empresas, se é uma coisa que faz sentido para você, eu acredito que seja a maneira mais rápida para você conseguir aumentar o seu salário e também para você ali aumentar o seu cargo ali também na empresa, desenvolvedor júnior, pleno e sênior. Mas, de novo, não acho que alguém que seja um desenvolvedor júnior, que tá ali com 1 ano de experiência, por exemplo, já deva começar, nossa, agora eu vou começar a aplicar para todas as empresas aqui para ver quem que vai me aceitar aqui como desenvolvedor pleno. Eu não acho que seja assim, pessoal. Você tem que ter ali um tempo de experiência, pelo menos, até para você ganhar maturidade para poder exercer um cargo maior. Então, de novo, não tô aconselhando ninguém ficar pulando de galho em galho. Se vocês quiserem, façam por conta própria, mas o que eu tô falando para vocês é ganhe experiência na empresa que vocês estão, até um ponto que vocês se sintam muito confortáveis ali no cargo que vocês estão e acreditem que pode estar exercendo um cargo maior. Caso a empresa que vocês estão agora não te ofereça essa oportunidade de você evoluir ali para o próximo cargo que você acredita que você já está pronto para, aí, nesse momento, eu acredito que é válido sim você procurar outras oportunidades e procurar ali outra empresa ali que esteja disposto para dar esse cargo para você, que o cargo que você está procurando. Daí, nesse caso, é quando eu recomendo para você procure outra vaga em uma outra empresa que ali você vai conseguir evoluir mais rápido, por exemplo, do cargo que você quer, do que na empresa que você estava anteriormente. Mas é claro que eu não poderia gravar esse vídeo também sem falar da principal maneira ali de você multiplicar o seu salário ali sendo dedo, né? Bom, eu já mencionei ali que eu consegui, por exemplo, duplicar meu salário, por exemplo, quando eu fui de estagiário para desenvolvedor júnior, quando eu fui de desenvolvedor júnior para desenvolvedor pleno, eu multipliquei, sei lá, em 3 vezes meu salário, né? Mas eu acredito que a maior mudança, assim, do meu salário, que eu comecei a receber legal mesmo, assim, mais do que a média, foi quando finalmente eu comecei a trabalhar pro exterior. Então, quando eu consegui minha vaga ali no exterior para ganhar em dólar, por exemplo.
Então, você ganhar em dólar, eu acredito que ainda seja a principal maneira, assim, de você ter um salário muito bom sendo dev aqui no Brasil. Se você conseguir trabalhar ali para empresas no exterior, seja nos Estados Unidos ou ali em qualquer país da Europa, é a maneira, eu acredito que mais eficiente, talvez a mais comum, que os devs hoje no Brasil têm para conseguir fazer um salário muito bom, sabe? Para, tipo, ter salário de 10, 15, 20 mil reais. Por exemplo, eu mencionei ali no começo do vídeo que eu tava tendo um salário anual de mais de 350 mil reais por ano, né? E isso só é possível porque eu tô trabalhando pro exterior, sabe? E eu acho que se eu estivesse trabalhando para uma empresa aqui no Brasil, ter um salário desse seria muito difícil. Eu acredito que até mesmo na época da pandemia ali, quando a área de dev, a área de programação estava em alta, eu acredito que até mesmo naquela época ter um salário desses seria muito difícil, sabe? Então, se vocês querem trabalhar ali na área de TI como programadores, devs ali, e ter um salário assim bom, acima da média, como o que a gente vê aí nas notícias, né, e na internet, assim, o pessoal ganhando, em algum momento você vai ter que começar a trabalhar para o exterior. Em algum momento você vai ter que aplicar ali para uma vaga ali no exterior e começar a ganhar em dólar, em euro, porque é nesse momento que seu salário vai multiplicar e que vai ser possível você atingir esses salários tão grandes. Para isso, obviamente, você vai precisar de inglês, que eu acredito que, por exemplo, esse é o meu quarto vídeo que eu tô gravando aqui para esse canal. E eu acho que em todos os vídeos que eu gravei até agora eu mencionei que você precisa saber inglês. Se você não sabe inglês, eu acredito que isso vai te limitar bastante, tanto profissionalmente quanto o quanto de salário você vai receber. Então, saber inglês vai ser uma das coisas fundamentais. Eu acredito que seja um pilar, por assim dizer, de o que vai fazer você receber um salário bom ou o que não. O que vai diferenciar você de um dev que ganha um salário ok, de um dev que ganha, por exemplo, 10 mil reais por mês, para um dev que vai ganhar tipo 30, 40, 50 mil reais por mês. Então, isso é uma coisa bem importante. De novo, eu vou recomendar um vídeo que eu já gravei aqui, como que você pode utilizar a própria inteligência artificial para aprender o inglês ou qualquer outro idioma, para você melhorar isso, speak, listening, tudo, no caso, para você aprender inglês. Então, vai lá, assiste lá, porque isso é muito importante. Vocês têm que saber inglês ali para conseguir essas vagas ali no exterior e serem capazes de ganhar em dólar, euro e nessas moedas aí que valem muito mais do que o real hoje em dia. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você é um desenvolvedor, uma desenvolvedora que tá ganhando assim muito mais dos seus 15, 20, 30 mil reais ali por mês, coloca aí no comentário como que vocês fizeram, dicas no caso que vocês acham que funcionaram para vocês, que eu acredito que isso vai ajudar um outro pessoal aí que tá começando agora, ou que tá querendo ali fazer o seu salário aumentar como dev, ou até mesmo procurando uma nova oportunidade ali no mercado de trabalho. Mas então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê aí num próximo vídeo. Então é isso, galera, até mais!